Vamos lá, continuando as nossas reflexões à leitura com o livro Deixaria. E hoje entramos no capítulo 10, o capítulo relacionado à coragem. Lembrando que se você quiser aprimorar esses processos de evolução a partir de resolver as questões de frequência mais baixa, as emoções de frequência mais baixa, como o medo, a tristeza, a raiva, tudo isso você encontra no Evoluindo Deixando Ir. Então você pode acessar o QR Code ou o link que está na descrição, certo? Vamos começar. A marca registrada da coragem é o conhecimento e o sentimento de eu consigo. É um estado positivo em que você se sente seguro, hábil, adequado, capaz, vivo, amoroso e doador com entusiasmo para viver a vida. Somos capazes de ter humor, realizar atividades, ter confiança e clareza. Neste nível, nos sentimos centrados, equilibrados, flexíveis, felizes, independentes e autossuficientes. Podemos ser inventivos, criativos e abertos. Na coragem, há grande quantidade de energia, ação, desapego, capacidade de estar presente, de ser espontâneo, resiliente, engenhoso e alegre. Neste estado, podemos ser muito eficazes para o mundo. A coragem de deixar ir. O nível de coragem é muito útil para o mecanismo de rendição. Na coragem, sabemos, eu posso olhar para meus sentimentos. Eu não tenho mais de ter medo dos meus sentimentos. Eu consigo lidar com eles. Eu consigo assumir a responsabilidade por eles. Eu consigo aprender e aceitá-los a ser livre a partir deles. Estou disposto a assumir riscos para deixar ir antigos pontos de vista e explorar novos. Estou disposto a ser feliz e compartilhar minha experiência com os outros. Sinto-me tão disposto e capaz. Muitas vezes é fácil saltar de qualquer um dos sentimentos mais baixos até a coragem, só afirmando nossa coragem para olhar e lidar com nossos sentimentos. A simples vontade de olhar e começar a lidar com eles aumenta nossa autoestima. Se, por exemplo, temos um medo e não estamos dispostos a olhar para ele, nos sentimos inferiores e a autoestima diminui. Se estamos dispostos a olhar para esse medo, examiná-lo, reconhecer sua presença, ver como ele tem inibido nossa vida e começar a rendê-lo, em seguida nossa autoestima aumenta, mesmo que o medo não tenha desaparecido. Todos sabemos que é preciso coragem para enfrentar o medo. Nós defendemos as pessoas que enfrentam o medo e tentam fazer algo sobre isso. Tal coragem é uma característica nobre e faz uma pessoa ser verdadeiramente grande. Apesar de toda a programação negativa e apesar de todo o medo, pessoas corajosas avançam na vida, sem nenhuma garantia e nem mesmo conhecimento de que as coisas vão melhorar. A coragem aumenta nossa autoestima e nos traz o respeito de outros. Nós já não precisamos nos sentir envergonhados. Vejamos o exemplo de um homem que sofreu de acrofobia ao longo da vida. Ele tinha trabalhado para se livrar do medo durante vários anos e já havia melhorado muito, mas ainda tinha muito do medo. Isso ficou evidente quando ele foi para o Grand Canyon com um amigo. Primeiro, ficou a cerca de 2 metros da borda. Em anos anteriores, não teria nem ido por causa do seu bloqueio. Mas agora ele estava ali, hesitante. O amigo pegou sua mão, dizendo: "Vem até a borda comigo." E assim o fez. Ele continuou rendendo o medo quando andou para frente e descobriu que poderia realmente ficar bem próximo da borda, embora admitisse que ainda se sentia consideravelmente desconfortável. Quando deixaram a borda do canyon, deu a ele um olhar de aprovação e disse: Pelo menos você fez isso. Eu sei quanta coragem foi preciso. Mesmo não tendo superado totalmente o medo, por transcender uma barreira interna, ele ganhou a própria autoestima e o respeito dos outros. Quando passamos por essas experiências inovadoras, começamos a perceber o medo de forma diferente e paramos de nos sentir envergonhados por causa dele. Paramos de permitir que ele invalide nosso verdadeiro valor. A força interior e a autoaprovação aumentam. No devido tempo, os medos subjacentes que requerem coragem para serem superados diminuem, e tal ponto que passamos para a aceitação. O empoderamento pessoal. No nível de coragem, a ênfase está em fazer. Já sabemos que somos capazes de satisfazer as nossas necessidades e as dos outros, bem como sabemos que, se estamos dispostos a nos esforçar, podemos obter o que queremos. Assim, as pessoas no nível de coragem são as realizadoras do mundo. Já que só podemos dar o que já temos, as pessoas no nível de coragem são capazes de ser solidárias e encorajar os outros. Isso porque elas são capazes de dar e receber, havendo naturalmente um equilíbrio entre dar e receber. Os níveis de consciência até este ponto se preocupavam principalmente com o ganho.
Agora, no nível de coragem, há energia e poder maiores. Temos a capacidade de dar aos outros porque outras pessoas não são mais vistas primeiramente como meio de ajuda, sobrevivência ou suporte. Quando estamos no estado de coragem, sentimos o nosso poder interior, força e autoestima. Sabemos que temos capacidade de fazer a diferença no mundo e não apenas ganhar alguma coisa com isso para nós mesmos. Por causa da autoestima, nos preocupamos muito menos com a segurança. A ênfase não está mais no que as pessoas têm, mas no que elas fazem e tornam-se. Com a coragem, existe a vontade de se arriscar e de deixar ir títulos anteriores. Existe a vontade de crescer e se beneficiar com novas experiências. Isso envolve a capacidade de admitir erros sem ceder à culpa e à autorrecriminação. Nosso senso de autoestima não é diminuído por olhar as áreas que precisam ser melhoradas. Somos capazes de admitir a presença de problemas sem sermos diminuídos. Como resultado, energia, tempo e esforço são colocados em autoaperfeiçoamento. Neste nível, as declarações de intenção e propósito são muito mais poderosas e os resultados previstos tendem a se manifestar. Somos muito mais empreendedores e criativos, porque nossas energias não são drenadas pela constante preocupação com a sobrevivência física ou emocional. Por causa da maior flexibilidade, sente-se vontade de examinar questões com uma visão de mudança de significado geral e contexto. Há uma disposição para arriscar mudanças de paradigmas. Um paradigma é uma visão de mundo e é limitado apenas pelo que vemos como possível. Ao desafiarmos as velhas formas de olhar as coisas, nossa visão de mundo começa a esticar e expandir. Aquilo anteriormente considerado impossível se torna possível e eventualmente é vivenciado como uma nova dimensão da realidade. É a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos para examinar nosso sistema de crenças, fazer perguntas e buscar novas soluções. No nível da coragem, estamos dispostos a fazer cursos de autoaperfeiçoamento, aprender técnicas de consciência e arriscar fazer uma jornada interna para buscar nosso eu verdadeiro, a realidade interior. Há vontade de experimentar a incerteza, os períodos de confusão e as chateações temporárias, porque, apesar do desconforto temporário, temos um objetivo transcendente de longo prazo. A mente que está operando no nível da coragem faz afirmações como: eu consigo lidar com isso. Nós faremos isso. O trabalho será feito. Podemos ver através disso. Tudo vai passar. Aí depois ele faz um comparativo usando a parte da kinesiologia, né, que nós conseguimos testar o quanto o corpo se sente preparado para lidar com alguma situação. Ou seja, tem como verificar em que nível emocional você está. E quanto mais você está preparado, mais o tônus do músculo fica, né, forte, vamos dizer assim. Ele consegue manter a função dele. Então, são coisas que a gente consegue ir percebendo dentro da kinesiologia e a partir dessa percepção, tu consegue acessar meios para melhorar isso, né? Assim como as ferramentas disponíveis no Evoluindo Deixando Ir, que são mecanismos para você conseguir aprimorar essa frequência emocional, né? Sair de um estado de frequência mais baixa, vibração mais baixa e ir para uma vibração mais elevada. Continuando. A coragem é um campo de energia mais forte, mais resiliente, por isso, doenças físicas têm menor probabilidade de ser um aspecto predominante na vida. Pode haver resíduos crônicos de doenças que se originaram a partir dos níveis inferiores de consciência, mas eles geralmente não são estáveis. Na coragem, há uma sensação geral de força e bem-estar. E aí agora ele entra em outra parte, que é a consciência de outros. O estilo de vida nesse nível mostra equilíbrio de trabalho, satisfação e amor. Não existe a necessidade de exagero ou ser viciado no trabalho, apesar de que pessoas no nível da coragem apresentam energias consideráveis de produção se a situação exigir. Por ter se deixado ir tantas negatividades, existe desejo e capacidade de amar e ter relações amorosas. Esses agora assumem a igual importância dos esforços em relação à sobrevivência. Existe uma segurança profissional e na área do trabalho o indivíduo se preocupa com o bem-estar de outros. Pessoas nesse nível tipicamente afirmam querer empregos que beneficiarão de alguma forma o mundo. Elas querem sentir que existem mais significados para seus trabalhos do que apenas um salário. Crescimento pessoal é importante
e existe a consciência nesse nível de que a vida é influenciada de forma positiva ou negativa pelas pessoas que nos rodeiam. Nos níveis mais baixos de consciência, caracterizados pelo egoísmo, existe tanta preocupação com o próprio ganho que há pouca energia ou pensamento direcionado ao nosso efeito sobre os outros. No nível da coragem, não nos identificamos mais com o eu menor. O mundo não é mais visto como o pai que priva e pune. Em vez disso, o mundo é visto como desafiador e apresenta oportunidades para crescimento, desenvolvimento e novas experiências. Portanto, esse nível é caracterizado pelo otimismo e sentimento de que, com fatos corretos, educação e orientação, mais cedo ou mais tarde, a maioria dos problemas pode ser trabalhada satisfatoriamente. Os níveis baixos limitam a consciência, a preocupação pessoal, mas nesse nível os problemas sociais se tornam importantes e a energia é consumida para ajudar a superar esses problemas e ser útil aos menos afortunados. Assim, a generosidade se torna possível não apenas financeiramente, mas também em generosidade de atitude. O prazer é derivado de defender causas e apoiar os esforços dos outros. Essa energia cria novos trabalhos, negócios, indústrias e soluções políticas e científicas. Educação, apesar de nem sempre ser no sentido acadêmico, se torna importante. No nível da coragem, realmente começamos a nos tornar conscientes. Ocorre-nos que agora temos liberdade e capacidade de escolha. Não precisamos mais ser a vítima, e a liberdade no sentido psicológico, emocional e espiritual é possível. Portanto, muito menos rigidez está presente, e devido à flexibilidade e à capacidade da preocupação e amor genuíno por outros, as pessoas nesse nível viram bons pais, chefes, empregadores e cidadãos. Somos capazes de nos colocarmos no lugar de outro e nos preocuparmos com os sentimentos deles, assim como com o bem-estar geral. Apesar de os sentimentos negativos ainda tenderem a acontecer, eles não predominam ou determinam mais o estilo de vida do indivíduo. Isto é, fazemos o que é preciso, mesmo que estejamos com medo. Pessoas nesse nível são a base do país. Recorremos a elas quando é necessário fazê-lo pelo bem comum. São confiáveis. Podemos contar com elas devido à sua disposição de aceitar responsabilidades. Consciência social e humanitarismo caracterizam esse nível. Com base em decisões morais, a culpa fica em segundo plano em relação ao bem-estar dos outros. É nesse nível que temos frases como sucesso gera sucesso. Devido ao funcionamento adequado, existe o feedback positivo, que reforça a consciência e permite uma grande autoexploração, assim como a exploração do mundo. Apesar de ainda ser preciso esforço para a realização de objetivos, é muito menor do que nos níveis mais baixos. A satisfação e gratificação é grande, porque existe uma recompensa maior com menos esforço do que seria exigido para superar o medo. Há uma capacidade muito maior não apenas para buscar ajuda, mas para estar aberto a usá-la e se beneficiar com isso. Dinheiro é usado de maneira muito mais construtiva e existe uma preocupação sobre como as despesas vão afetar a vida dos outros. Ele não é gasto apenas com gratificação, engrandecimento ou fortificação em causa própria. Em vez disso, é visto como ferramenta para a realização. Esse nível é aquele em que a verdadeira consciência espiritual se torna possível. Por causa do surgimento da autoimportância e do abandono da identificação com o eu menor, experimentam-se energias mais elevadas e a esperança de uma maior consciência. Nos níveis mais baixos, Deus é visto através dos tons das emoções desses níveis. Assim, na apatia, a relação com Deus é desesperançosa, se é que pode ser considerada. No nível da tristeza, o indivíduo se sente desesperadamente ausente de qualquer ajuda de Deus. Quando superada pela culpa, a pessoa se sente indigna de qualquer relação com Deus e espera a punição em vez do amor. No nível do medo, o medo pode parecer tão grande que o problema com Deus não pode nem sequer ser superado. Então, esse assunto se torna obscuro para a consciência. E Deus é visto como assustador, castigador, vingativo, ciumento e zangado. No nível da raiva, Deus é visto como revogador, arbitrário, caprichoso e falho. No nível do orgulho, existe um egoísmo sobre a posição religiosa ou espiritual do indivíduo, caracterizada pela rigidez, inflexibilidade, intolerância, propensão à exclusividade, fanatismo, dedicação ao clã, discussão religiosa e guerra. No nível da coragem, estamos dispostos a assumir a responsabilidade das nossas posições religiosas ou espirituais. A consciência aumentada resulta frequentemente
no surgimento do buscador espiritual e a busca pela verdade em seu sentido religioso e espiritual realmente desperta. Isso pode resultar em uma reafirmação da nossa posição anterior, mas agora de um ponto de vista totalmente novo, o da escolha. Isso pode trazer mudanças que podem ser lentas e graduais ou repentinas. Nesse nível, existe o despertar da consciência e o entendimento de que as nossas crenças e pontos de vista são resultado das nossas escolhas, não apenas resultado de uma programação anterior cega. Busca-se por sentido, e isso pode acontecer no nível da moralidade e humanitarismo, em vez de em uma área específica denotada como religião formal. Investigamos a nossa função social e papel no mundo, e investigamos o valor de nossas vidas, não apenas para nós, mas também para os outros. Carl Jung disse que a personalidade saudável é igualmente equilibrada entre trabalho, diversão, amor e um aspecto da personalidade chamado espiritualidade, que podemos também definir como a busca por significado e valor. Essas investigações trazem perturbações internas, mas também trazem momentos de aceitação e paz. Existem momentos de entendimentos intuitivos que acenam para que continuemos a busca, a fim de descobrir se há algo além do mundo físico e material e seus fenômenos sempre mutáveis. Esse nível de consciência é bom para olhar e deixar ir mais sentimentos negativos. Nesse nível, temos energia, capacidade, autoconfiança e disposição para adquirir habilidades e nos submetermos ao que é necessário para aprender. Nesse nível, existe um desejo pelo autoaperfeiçoamento e entendimento de que estados mentais melhores são possíveis. O nível da coragem sabe que não é necessário aguentar a dor e o sofrimento de emoções negativas ou suas interferências com as satisfações da vida. Na coragem, não estamos mais dispostos a pagar o preço da negatividade. Preocupamos-nos com os efeitos dos nossos sentimentos negativos no bem-estar daqueles com que temos um relacionamento próximo. A maioria das pessoas que aprenderam a técnica da rendição vai continuar a usá-la até que tenha chegado a esse nível de consciência. Nesse nível, a maior parte dos problemas da vida estão controlados. Elas estão vivenciando satisfação vocacional e sucesso. Desejos materiais são satisfeitos, grandes problemas em relacionamentos se endireitaram. Elas não estão mais vivenciando conscientemente a dor e o sofrimento, bem como sentem-se satisfeitas por terem crescido e se desenvolvido em certas áreas. Quando estamos confortáveis, sentimos a tentação de parar de usar a técnica e apenas voltar a ela em situações urgentes, ou quando sentimentos negativos se tornam dolorosos novamente e precisam de atenção. No entanto, ainda há mais a ser tido, porque existe sempre um sentimento que pode ser rendido. A continuação do processo vai te guiar para benefícios cada vez maiores. A rendição contínua trará mudanças sutis e constantes, especialmente nos níveis sutis de consciência em nossa capacidade de amar. Anteriormente, comparamos a irradiação do amor que resulta do nosso aspecto superior à energia da luz solar. Notamos que, conforme as nuvens escuras da negatividade são removidas, essa energia e a nossa capacidade de aceitá-la e irradiá-la para fora aumentam. No nível da coragem, a nossa capacidade de amar é agora muito mais forte e tem o poder de apoiar e encorajar outros, emprestando energia para aquilo que é positivo e construtivo neles. Auxiliar seu desenvolvimento nos traz a satisfação de assistir a seu crescimento e aumento de felicidade. Essa capacidade pode crescer ainda mais forte dentro de nós. Pode ser ainda mais poderosa e recompensadora, assim como mais benéfica para outros. Podemos usar a coragem para reforçar o desejo de crescermos além do nosso estado atual, porque nesse nível já recebemos insinuações de que há algo dentro de nós de que até então não suspeitávamos. Isso é indicado por aqueles episódios repentinos de perfeita quietude e paz nos quais tivemos grande clareza, entendimento e elevada sensibilidade em relação à beleza. Descobrimos que era por meio da música e não por causa dela, que a mente ia ficando repentinamente quieta e, naquele momento de quietude, foi-nos permitido vivenciar uma dimensão maior. Pode ter havido segundos efêmeros nos quais sentimos uma identificação completa e união com outros, como se não houvesse separação. Esses são os momentos de quebra na experiência do nosso verdadeiro eu interior. As lembranças desses momentos nunca são esquecidas. Quando começam a acontecer, não entendemos o que significam. Podemos pensar que são acidentais, apenas obra do acaso. Atribuímos o sentimento a eventos externos como a beleza de um pôr do sol, uma sinfonia ou um gesto amoroso. Mas, à medida que investigamos mais a fundo, descobrimos que eram apenas circunstâncias que permitiram algo mais acontecer.
não foram a causa. Elas permitiram que certa quietude da mente tomasse lugar e, devido a essa quietude, tivemos essa permissão durante um momento em que estávamos abertos a vivenciar algo além da tagarelice da nossa própria mente, com suas sensações incessantes e incansáveis sentimentos, pensamentos, emoções e memórias. Nesses momentos, quando o tempo parece congelar, vislumbramos o que é possível. Esses instantes são tão compensadores que eles são valorizados por uma vida inteira. Quando ocorre, algo muito impressionante é vivenciado. Será que além da turbulência do mundo e da nossa própria mente, existe o silêncio? Um reino de paz que está sempre esperando? Muito bom. E assim encerramos o capítulo da coragem. Né? Vocês viram que o capítulo da coragem, a frequência da coragem, ela tem uma capacidade incrível, né? Para a gente continuar a nossa evolução. Se você toma essa coragem de fazer esse processo de expandir a tua consciência, se aprimorar, entender mais os seus sentimentos, suas emoções, a lidar com eles de uma maneira diferente, você vai para o movimento da frequência da coragem, né? E a partir do movimento da coragem, muitas coisas boas tendem a acontecer. Então, para que ficar preso às frequências negativas, ao medo, à tristeza, à mágoa, à culpa, à raiva, se você pode, né, ter uma vida mais próxima da paz? E no próximo capítulo, nós entramos na aceitação, que aí é um estágio já acima da coragem, imagina, estamos num nível absurdo já. E assim a gente vai indo, tá? Então lembrando, se você quiser aprimorar essa sua evolução, né, render essas emoções mais negativas, frequências mais baixas, tem todo aquele apoio de terapias holísticas lá no Evoluindo Deixando Ir. Então gratidão e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!